Então, esse momento, digamos, para vocês, eu acredito que seja um momento quase histórico, tá? Vocês lembram que desde as primeiras disciplinas que vocês fizeram, nessa sequência, desde o básico, a disciplina de estática, depois mecânica de sólidos A, e toda a parte de mecânica de sólidos B que a gente fez até agora, vocês estiveram trabalhando com o que se chama de mecânica newtoniana. Não sei se vocês já se depararam, alguém já explicou para vocês alguma vez antes, essa distinção entre mecânica newtoniana e mecânica lagrangiana. De qualquer forma, vamos dar alguns comentários aqui. Basicamente, a mecânica newtoniana é aquela, como diz, originário basicamente de Newton, associado àquelas leis do movimento de Newton, etc., aqueles conceitos de deslocamento de velocidade, aceleração, força, inércia, etc., que são todos montados em torno do conceito de vetor. Inclusive, ao contrário do que se imagina muitas vezes, vetor não é uma consequência. O vetor foi criado para conseguir descrever esses fenômenos. Eles foram criados exatamente para definir essas entidades idealizadas que são forças e velocidades, etc. Então, a mecânica newtoniana ela vai escrever, por exemplo, condição de equilíbrio estático-dinâmico, condição de movimento, usando entidades vetoriais. Então, se lembra que equilíbrio é equilíbrio de força, a força no seu caráter de vetor, somatória de vetores força, vetores aceleração, vetor velocidade, etc. Então, no dia a dia, às vezes, até a gente esquece, porque a gente passa a trabalhar muito com as componentes cartesianas dessas entidades, de forças, etc. Mas, de fato, você está trabalhando com vetores. Tá? Agora, mais ou menos na mesma época, não é como se estivesse vindo depois, ou se um fosse melhor do que o outro, mais ou menos em paralelo, foi sendo desenvolvido uma outra forma de representar os mesmos fenômenos. Por exemplo, principalmente os fenômenos de equilíbrio. Tá? Daí é que vem a chamada mecânica lagrangiana. Basicamente, ela trabalha com, em vez da entidade matemática principal ser de caráter vetorial, ela é de caráter escalar. Em vez de ser forças e velocidade, etc., de forma vetorial, trabalha-se com, principalmente o cerne da coisa é energia. Energia, trabalho, na sua natureza termodinâmica, embora de sólidos, aplicada a sólidos, certo? Então, isso gera em muitos problemas uma série de vantagens. De novo, não é porque um seja melhor do que o outro, depende da situação. Tá? Imagine, por exemplo, uma treliça. Você não vai fazer uma treliça tridimensional, com barras e nós, etc. Tipo de situação que muitas vezes não interessa você definir vetores, ou trabalhar vetorialmente em cada nó. Então, nós vamos ver que a gente vai poder fazer as coisas trabalhando apenas com, por exemplo, o módulo das forças, o módulo do deslocamento colinear essas forças, porque é aquela parcela que identifica trabalho e assim por diante. Uma diferença é que o equilíbrio, o trabalho newtoniano com equilíbrio, ele é mais visível, embora já dê dificuldade para as pessoas. Basta ver a dificuldade dos alunos, dos professores nos cursos de segundo grau, cursos de ensino médio e mesmo em disciplinas do básico ali, aquela disciplina de física clássica, né? A dificuldade que é para o ser humano visualizar aqueles conceitos. Mas mesmo assim eles são mais visíveis. Você consegue ver mais facilmente que um ponto se desloca de uma posição para outra, que você pode representar isso aí por componentes ao longo de certas linhas, e etc. Você consegue visualizar muita coisa. Eu posso visualizar a regra do somatório de força através do paralelogramo. Ok. Então você consegue escrever equilíbrios. Somatório de força na direção x igual a zero, igual a uma aceleração também na direção x, etc. O trabalho é mais imediato, até certo ponto. Quando você vai trabalhar em mecânica lagrangiana, as entidades são fáceis de serem identificadas. Trabalho e energia, nós vamos fazer isso logo aqui no início, não vai ser difícil também de enxergar.
Porém, para você conseguir calcular alguma coisa útil, principalmente para nós, engenharia mecânica, na parte de sólidos, você não consegue fazer usando equacionamento simples. Aqui nem se faz, por exemplo, em termodinâmica para ciclos térmicos. Então, aquela uma equação com mais alguma outra, de conservação de massa, etc., ele consegue todo o cálculo, o dimensionamento, o projeto de todo um sistema complexo. Aqui, esse tipo de balanço simples não vai ter grande utilidade em termos de cálculo para sistemas, ou mesmo componentes muito simples mecânicos, cálculos sólidos. Então, aqui, a utilização disso vai sempre depender da utilização de teoremas. Teoremas específicos que têm demonstrações, muitas vezes, bastante elaboradas. Muitas vezes nem cabe em disciplinas introdutórias em nível de graduação. Tá? Então, nesse capítulo aqui, ele vai servir um pouco para vocês. Vocês vão ter um novo procedimento, um novo método para resolver certos problemas com mais facilidade, mas vocês vão também se deparar com essa situação de que vocês vão ter que depender do uso de alguns teoremas, certo? Então, isso eu já estou falando para deixar vocês mais prevenidos. Não é como se não estou querendo dizer que a termodinâmica deixou de valer. Não, não é isso. Apenas que aquela representação imediata, somatório de, digamos, a quantidade de trabalho aplicado, mais a quantidade de calor aplicado no sistema, isso vai ser igual à variação da energia interna, etc. Esse tipo de equação simples não permitirá que a gente consiga fazer os cálculos que a gente precisa. Não será suficiente. Então tá, visto esses aspectos qualitativos, vamos começar no detalhamento. Vamos começar bem do início. Vamos lembrar definição de trabalho exercido por uma força que é aplicada num ponto que sofre um deslocamento ao longo de um trajeto. Mas do ponto de vista diferencial, vamos dizer que nós temos um ponto que está numa posição, tem um sistema cartesiano, um sistema de referência, tem um ponto que está numa certa posição do espaço, e ele se move ao longo desse trajeto C, se move para uma posição infinitesimal distanciada de um dr. Esse dr é um vetor diferencial. De maneira que R mais dr vai dar o vetor posição no instante seguinte. E vamos dizer que nesse ponto existe uma força aplicada, definida por esse vetor F, que tem uma orientação lá, ali, e vamos dizer que esse F ele não se modifica. Esse F ele acompanha, como se fosse essa partícula ao longo desse trajeto. E ao longo desse movimento diferencial, F não varia, não varia de forma alguma, nem módulo, nem orientação. Então, o elemento diferencial de trabalho executado pela força sobre esse trajeto é definido dessa maneira, como o produto escalar de F com o vetor trajeto, o vetor deslocamento diferencial. Se a gente quer o trabalho completo aplicado pela força ao longo do trajeto, nós temos que integrar ao longo do trajeto, fazendo essa integral aqui ao longo desse percurso. Só curiosidade para vocês, cultura geral. Produto escalar foi criado, foi inventado exatamente para representar essa situação aqui. Tá? Então, continuando aqui. Produto escalar por si, entre duas entidades, ele é definido assim. Isto é o produto do módulo do vetor, vezes o módulo do outro vetor, vezes o cosseno entre eles. Então, você veja que a definição de produto escalar independe, esse aqui é um aspecto importante para vocês marcarem aqui. Definição de produto escalar é entre vetores, ok. Mas essa definição independe de como você vai representar esse vetor. Independe de sistema de coordenadas, isso aqui, para essa definição, não importa qual é o sistema de coordenadas que eu vou usar para representar esse vetor aqui e esse. Isso aqui poderia ser um vetor V qualquer, isso aqui também é um vetor V qualquer, correto? Não importa como que eu vou fazer para representar esses vetores. O fato é, qualquer que seja o sistema de coordenadas, ele vai ter um módulo. Esse outro vai ter um módulo. E esse módulo independe do sistema de coordenadas que você venha usar depois para representar isso aí.
E essas orientações entre eles vai ter associado um ângulo que eu desenhei aqui, correto? Então, nada disso aqui tem a ver com sistema de coordenadas. E o resultado é um escalar. Veja só, isso aqui, obviamente, é um escalar. Então, nós temos essa representação aqui. Quando a gente usa para esse trabalho diferencial aqui, e nós podemos integrar também aqui, ou podemos substituir por essa definição. Está aqui o trabalho total realizado pela força ao longo de todo esse percurso aqui. Essa definição é que explica aquelas regras que se aprende lá na escola, né? Embora lá não tenha muita utilização às vezes, mas, digamos, se você tem, voltar à figura, se essa força for perpendicular ao trajeto, ela não vai executar trabalho nenhum, por causa exatamente disso aqui. E se a força for colinear ao deslocamento, quer dizer, esse cosseno aqui é 1, então aí o trabalho vai ser simplesmente o produto dos dois módulos ali. De qualquer forma, o resultado é um escalar. Então, por exemplo, isso aqui é que explica por que você tem uma viga, tem um apoio, e tem a reação no apoio. A reação não é nula, mas o trabalho realizado por ela é zero. Então, é uma força que está aplicada, mas que não realiza trabalho, certo? Bom, tudo isso aqui é bonito e a gente aprende ou não aprende lá desde o do ensino médio, etc. Né? N vezes isso aqui é colocado. Tem um bocado de problemas assim meio absurdos que eu lembro. Pega um bloco de quadrado em cima de uma superfície inclinada, sem atrito. Eu nunca entendi para quê, eu nunca vi aquele caixote na vida. Mas aquilo lá enche a cabeça dos alunos. O bloco é rígido, a superfície inclinada também é rígida, e é polida, e é plana, e é perfeita, e não tem atrito. Ok. Nós não estamos interessados aqui em pontos, nem em blocos rígidos. As coisas aqui não são rígidas, né? Elas são todas deformáveis. Então não vai ter um caixote, não vai ter uma massa, um objeto, algo que vai andar por aí, né? Que nem se vê em ensino médio. As nossas coisas aqui são todas corpos que se deformam. Então eles não saem andando por aí, não tem nem movimento de corpo rígido envolvido. Perceberam, né? Nossos sistemas aqui não se movem de corpo rígido, em geral. Né? Pode até ter um movimento no mecanismo, mas, em geral, os movimentos dos pontos aqui são decorrentes da deformação que o corpo sofre. Então, cria uma necessidade de adaptar esses conceitos, essas definições de trabalho, por exemplo, etc. Tá? Então, é isso que nós vamos ver em seguida. Vamos imaginar o seguinte, nós temos o corpo, um corpo deformável, um corpo sólido, mas não vamos tratar com ele agora nesse momento. Vamos tratar de um ponto que está lá dentro e vamos identificar um elemento diferencial que está nesse corpo, em alguma posição. Então, se a gente pega aqui um certo elemento diferencial, que tem dimensões dx, dy, dz, vamos associar aqui um sistema de coordenadas, x, y, z, e vamos pegar um caso bastante simples, o primeiro caso de estado de tensões. Então, você veja que a situação já começou diferente desse caso aqui. Né? Aqui nós temos uma força. Aqui, nós temos um campo de tensões internas ao material, internas ao corpo. Vamos ter que fazer as adaptações. Então, vamos dizer que seja apenas σx não nulo. Das 6 componentes do tensor tensão, só σx é não nulo e nesse ponto ali do corpo tem um tal valor. Então, vamos agora identificar o que acontece com esse volume diferencial aqui. Fazemos uma figura lateral aqui, só para visualizar melhor, que se você aplica essa tensão aqui em x, você vai ter o alongamento em x, que é um du, mas também pelo efeito de Poisson vai ter uma contração na direção y e previsivelmente na direção z também. Como é que a gente equaciona isso? Se o estado de tensões é apenas esse, nós temos que a deformação é dado lei de Hooke unidirecional, isso aqui. A deformação isso aqui é a deformação em x, né, axial. A deformação em y e z vai ser dada pelo coeficiente de Poisson, que é o epsilon, que é o menos o Poisson vezes essa deformação em x aqui. Agora, a relação deformação e deslocamento. Veja que nós estamos usando
cada um daqueles 3 grandes conjuntos de equações que nós temos disponível, que existe para a mecânica dos sólidos ou mecânica do contínuo de forma geral. Equações de equilíbrio, relações de deformação e deslocamento e relações constitutivas. Então, nós usamos aqui relações constitutivas. Agora, vamos usar relações de deformação e deslocamento, que nesse caso aqui fica a deformação εx igual a du dx, certo? Isso para εx. Então, dessa relação, já que eu estou na forma diferencial aqui, local, eu posso usar para explicitar esse diferencial total aqui, esse du em termos de εx e dx, que é mais ou menos essa relação visível aqui. Esse du é o εx vezes dx, ok? Agora, em seguida, vamos voltar ao básico do básico. Lembra, mecânica dos sólidos A, quando começou a ser introduzido o conceito de tensão. Lembra, tensão era um limite, né? Mas basicamente existe um elemento diferencial, existe uma força distribuída em todo o corpo, interna, e nessa face, numa face como essa aqui, existe uma resultante dessa força distribuída que a gente pode chamar de df. X. Esse df é para dizer que é um valor infinitesimal. Tem um dfx para cá e outro para lá. Então, o dfx, a resultante de força que eu estou aqui, dividido por essa área que também é infinitesimal, que é dy, dz, é o que dá essa tensão, certo? Então, nós podemos escrever que essa tensão é df sobre dA. E daqui mesmo a gente consegue explicitar essa força, que é σx vezes dA. Ok. Agora vamos voltar àquele conceito de trabalho que nós tínhamos feito agora há pouco. Vamos imaginar o seguinte, que a gente tenha essa lateral aqui, essa face, imóvel, mesmo sob a ação dessa força. Veja que agora essa tensão vezes essa área é uma força para cá, né? Então essa força vezes o deslocamento nulo vai dar um trabalho nulo. Porém, o df que tem aqui, que é o σx vezes dA, esse df vezes esse deslocamento aqui, aí sim vai ter um trabalho. Como esse du aqui é infinitesimal, vai dar um trabalho infinitesimal também, que vai ser isso aqui. Então é a força. Como ambos são colineares, então naquela definição lá o cosseno o θ é 0, então o cosseno é 1, então basta que eu trabalhe aqui com os módulos, né? Bom, aí vem um mistério. Por que tem esse 2 aqui, esse meio aqui? Sendo que, lembra que na definição lá atrás não tinha, né? O trabalho lá atrás só era força vezes o deslocamento, não tinha meio na história. Qual é a diferença? A diferença é uma palavrinha que eu falei no meio da frase, que agora nós temos que enfatizar. Essa definição aqui, ela pressupõe, ela é feita na suposição de que, ao longo desse trajeto aqui, a força não muda, correto? Então, aí você tem essa definição, puramente força vezes o deslocamento sofrido por aquela força ali. Tá? Uma outra interpretação aqui. O que é esse produto aqui? Esse produto aqui é a componente de V na direção de F. Ou o produto de F vezes cosseno é a componente de F na direção de V. Por exemplo, F vezes cosseno vai dar essa componente nessa direção, que nesse caso vai ser tangente para trás. Então, agora qual a diferença? Voltando a esse fato aqui que F, na definição, era para ser constante ao longo do trajeto. Aqui a situação é outra. Você tem aqui, onde que nós podemos ver isso? Essa mesma figura aqui. Veja, o carregamento vai partir de zero em algum momento, né? O carregamento vai crescendo. Quando a força é zero, o deslocamento é zero também. Se vai crescendo a força, o deslocamento vai crescendo. Então, os dois não são independentes. A força, nesse caso aqui do sólido, ela varia com o próprio deslocamento, certo? Então, isso é o que explica, de uma maneira não muito finalizada ainda, mas isso é o que explica esse meio aqui. Então, do ponto de vista de quantidades diferenciais, você tem esse meio colocado aqui. Basicamente, é como se você tivesse
voltando para cá, um diagrama tensão-deformação. Isso aqui fica mais fácil de enxergar no material elástico linear. Tá? Então, a tensão não é independente da deformação. Ela segue algum tipo de curva aqui. Nós chegamos a isso. Continuando agora. Vamos buscar quem é o DF. DF é sigma dA. Então, se a gente traz esse DF, sigma dA para cá, nós vamos ter isso. F é sigma dA. E o DU, esse DU aqui, é epsilon dx. E quando a gente substitui DU e DF aqui, nós vamos encontrar isso aqui. Sigma dA é a força, epsilon dx é DU. Então chega nisso. Agora, quem que é dx dA? É o elemento diferencial do volume, esse volume aqui. Então, com que nós ficamos? Esse DU, essa quantidade infinitesimal de trabalho interno, fica meio sigma epsilon vezes esse volume. E aí é onde se cria uma outra entidade, uma entidade normalizada, um trabalho normalizado. DU, passando esse volume para lá, DU dV, meio de sigma vezes epsilon, que é definido como densidade de energia de deformação por unidade de volume. Tá? Então, esse DU tem unidade de Joule, e esse U0 é Joule por metro cúbico. Então, para cada metro cúbico de material, tem tantos joules armazenados aí. E aí tem outra coisa em termos de nomenclatura, é o seguinte, que esse trabalho interno vai ser basicamente conhecido como uma energia de deformação. Lembra que isso aqui não é um trabalho, essas forças não são externas ao corpo, elas são internas. Não é um carregamento isso aqui. E lembra que isso aqui não é o corpo inteiro, isso aqui é só uma partícula diferencial dentro do corpo. Então as forças externas são aplicadas no contorno do corpo. Aqui são forças internas devido ao campo de tensões. Então a gente chega nessa grandeza aqui, que é densidade de energia de deformação, que é energia por unidade de volume. E você vê que esse produto sigma epsilon corresponde exatamente a essa área alaranjada aqui no diagrama tensão-deformação do material, correto? Isso aqui, vocês já ouviram isso antes, mas agora, digamos, eu acho que é a primeira vez em que se prova isso de alguma forma. Vocês já ouviram isso em alguma outra disciplina, né? De que a integral embaixo da curva de um diagrama tensão-deformação de um material é uma energia, não é isso? Por unidade de volume. Então, está aqui, energia por unidade de volume, correto? Essa parte integral embaixo aqui é energia e deformação, a integral de cima tem vários teoremas que são baseados nisso, chamada energia complementar. Vamos avançar um pouquinho mais aqui na parte de termodinâmica, só uma palavrinha de avanço. Nós vamos considerar aqui o corpo sob a situação de carregamento quase estático, de tal maneira que não haja energia cinética. Nós vamos ignorar a energia cinética. Então, o trabalho das forças externas aplicadas ao corpo vai ter que se transformar todo em energia de deformação armazenada internamente no material, nas ligações atômicas, como se fosse uma mola contraída ali. Então, ela armazena uma quantidade de energia no material. E nós vamos considerar também que nós estamos numa situação em que esse carregamento seja de tal forma que não gere calor interno. É o que acontece, por exemplo, no comportamento elástico. Você lembra? Se você pegar um arame e começar a virar, ele começa a esquentar, porque você plastificou bastante. Então começou a ter aquele atrito interno na estrutura do metal. Então ali você gerou, o seu carregamento externo gerou calor que vai se dissipar também. Na situação elástica, nós vamos considerar a ausência de calor introduzido ou calor gerado interno. Então vai ter apenas trabalho que é aplicado pela superfície do corpo, pelas forças externas, e esse trabalho inteiro vai se armazenar internamente em forma de energia de deformação. No caso, vai ser uma energia de deformação elástica. Tá?
Então, as coisas vão ficar reduzidas a isso. Continuando aqui, só um ponto de conclusão, o seguinte, nós chegamos, no caso da densidade de energia e deformação para o estado uniaxial de tensões, dessa forma. Agora, a gente pode usar a lei de Hooke para eliminar ou tensão ou deformação. Por exemplo, se eu escrever tensão em termos de deformação, eu tenho nesse formato aqui. Ou se eu eliminar a deformação, eu terei a densidade de energia dessa forma aqui.